Noite. Então, eu faço as honras aqui da casa, da FAO-FRJ, recebendo hoje para uma palestra o arquiteto Vitor Hugo Penedo e o engenheiro ambiental Lucas Chiabi, para a gente conversar sobre o lixo como problema ou recurso, alimentar a terra ao invés de poluir. Essa palestra se insere dentro de um ciclo de palestras de Projeto Arquitetônico 1, que a gente vem estudando os recursos naturais para repensar nossa maneira de habitar a Terra e repensar também nossa maneira de projetar e construir, de ver o que a gente entende, às vezes, como terreno de projeto, por exemplo, já que esse período a gente está tratando a questão da Terra. Eu vou passar, então, a palavra primeiro para o Vitor, apresentando ele. Vitor Hugo Penedo é um arquiteto urbanista formado pela Universidade de Santa Úrsula e tem como foco de pesquisa a questão do lixo nos centros urbanos. Eu passo, então, a palavra para a sua apresentação e logo mais o Lucas, e depois a gente entra no debate coletivo. Obrigada pela sua presença, Vitor. Obrigada, Lucas, pela sua vinda, né? Sempre uma alegria receber pessoas dispostas a debater e repensar aí os modos de habitar a nossa cidade e o planeta. Bora lá, então. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Azana. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação e você me avisa aí, Azana, se estiver tudo certinho. Tá bem? Certo, estou aqui na retaguarda. Estão visualizando bem aí? Está abrindo para mim. Agora abriu. Pode ir. Então, vamos lá. O lixo como problema ou recurso, né? Na verdade, eu não sei nem se é problema ou se é recurso. Eu acho que é uma questão que a gente precisa realmente se preocupar, se dedicar a mudar a forma como a gente se relaciona com o lixo. Ver isso como um recurso talvez seja um caminho para a gente ter investimento, mas isso é de fato tipo, a nossa vida, né? Então vamos lá. Essas imagens fortes de lixão e de pessoas trabalhando, coletando ali, tipo, tentando tirar do lixo sua sobrevivência, a gente está acostumado a ver. E normalmente as pessoas se chocam, mas tudo isso começa com a forma como a gente trata o nosso lixo, né? A gente se despede normalmente do nosso lixo na calçada e depois a gente vira as costas. Falando de Rio de Janeiro, a gente gera aí mais de 9 toneladas por dia de lixo e mais da metade disso é gerado nas nossas casas, é lixo domiciliar. E desse lixo domiciliar, mais de 50% é matéria orgânica, que poderia estar ali passando pelo processo de compostagem, sendo aproveitado como adubo orgânico. E mais de 40% é potencialmente reciclável. A nossa logística aqui no Rio de Janeiro, ela é um pouco caótica. Assim. O caminhãozinho que passa nas ruas coletando esse lixo, ele vai para umas estações de transferência no Rio de Janeiro. São 5 estações de transferência, de lá eles passam para uns caminhões muito maiores que vão levar isso lá para aterro de Seropédica. Uma pequena parte disso vai ficar em Jericinó, no centro de resíduos da construção civil, e uma pequena fração disso passa por coleta seletiva, é levado ou para os centros de triagem ou para as cooperativas que a gente tem no Grande Rio, e nessas cooperativas ou nos centros de triagem é que tenta se fazer essa separação do que dá para aproveitar ou não. E o que não dá para aproveitar, e a grande parte não dá para aproveitar, volta para o caminhão e é levado lá para a Seropédica. E a gente tem essa logística meio caótica do lixo atravessando a cidade toda e indo parar num aterro sanitário que já está tendo aí problema de vazar churume, já está chegando perto do seu limite e tudo mais.
E aí essa lógica foi extremamente ineficiente, esse modelo atual que a gente tem, extremamente ineficiente, onde a gente se despede do lixo na calçada, vai para o caminhão, vai para uma estação de transferência, ou para a central de triagem, ou para a cooperativa, e depois para aterro. Tu tem aquela eficiência de de cerca de 0,5%, isso a nível de Rio de Janeiro. A nível do Brasil, a gente tem aí, e na média, 2% de aproveitamento dos resíduos. A gente tem algumas cidades, eu vi um trabalho da FGV que mostrava que algumas cidades chegam a conseguir um aproveitamento de 70%, era o exemplo de Bertioga, se eu não me engano, que chegava a aproveitar 70%, mas, em geral, a gente não consegue esse aproveitamento. Tem uma cidadezinha no Japão, uma cidade pequena de 1.500 habitantes, chamada Kamikatsu, que conseguiu chegar, eles tiveram, acho que há uns 20 anos atrás, um pouco menos que isso, eles tiveram um problema com um dos incineradores e eles tiveram que mudar a forma como lá o lixo era praticamente todo incinerado, e eles tiveram que mudar a forma como eles se relacionavam com o lixo. E eles alcançaram um índice de aproveitamento de 80%, e o plano deles era até 2020 chegar a 100%. Eu acho que eles não conseguiram, não consegui achar essa informação. Mas o que eles faziam lá, a logística deles era, eles tinham um espaço onde cada morador, cada cidadão daquela vila, né, dessa cidade, tinha que levar o seu próprio lixo. E eles mesmos eram responsáveis por separar esse lixo em 45 categorias diferentes. A gente está acostumado aqui a ver 4 cores mais o orgânico, né, quando tem o orgânico. E lá eles separam 45 categorias diferentes e chegaram a esse aproveitamento de mais de 80% em pouquíssimo tempo. O que eu proponho, né, esse é um exercício acadêmico, é um estudo, na verdade, e o que eu proponho é que a gente tenha um modelo um pouco similar a isso, numa escala local, em vez da gente ter grandes centros espalhados pela cidade, ou como em São Paulo, que a gente tem o maior centro de triagem da América Latina, e continua com uma eficiência ridícula. A gente tenha esses pequenos espaços em bairros delimitados, em localidades delimitadas, onde, em vez da gente ter um caminhão que comprime tudo e praticamente acaba com a possibilidade de reciclar aquilo, a gente tenha ou um carro elétrico ou talvez uma carroça dos próprios catadores fazendo esse trabalho de coleta e leve para uma unidade dentro desse mesmo bairro, passe ali por triagem ou o orgânico pela compostagem, e dentro desse mesmo espaço a gente tenha uma área de convivência, área de informação, uma área de debate, um centro comunitário que as pessoas dessa localidade possam debater, possam discutir formas de gerir o próprio lixo. E para aplicar esse modelo, eu fiz esse exercício num espaço no Grajaú, o que eu chamei de espaço de gestão coletiva de resíduos do cotidiano no Grajaú. O Grajaú é um bairro ali da Grande Tijuca, tá ali vizinho de Andaraí, Vila Isabel e Engenho Novo. É uma área grande, mas a maior parte é reserva florestal. E eu delimitei uma pequena parte do bairro, que é uma área plana, toda reticulada direitinho. Seria mais fácil de fazer esse processo de coleta em carrinho elétrico, por exemplo. E tem um terreno ligado, dentro dessa área tem uma reserva florestal. Aqui a gente vê que é basicamente todo residencial, o bairro. Amarelinho está o residencial, a gente tem algumas escolas, pouco comércio, nessa área que eu marquei pouco comércio. E aqui, nessa bolinha verde, é o terreno que eu escolhi para implementar esse projeto. É um terreno que hoje em dia já pertence à Conlurb, é um espaço administrativo da Conlurb, e ele tem essa ligação já com a reserva florestal. Eu acho que vocês estão conseguindo ver meu mouse, que eu botei até de amarelo para facilitar aqui. Está aqui o terreno da Conlurb, que tem acesso por essa rua, que vai continuar subindo até o final dessa rua, a gente chega
numa curva e volta para conseguir chegar na sede da reserva. E o que eu estou propondo é que a gente aproveite essa ligação que tem desse terreno com a reserva e dê um acesso por trilha ou por decks. Seria só mais uma forma de facilitar que as pessoas se apropriem desse espaço. A reserva hoje acho que é a segunda principal área de lazer do bairro, tem uma pracinha central e logo depois acho que vem a reserva. Aqui a gente tem, só para vocês entenderem o que tem lá dentro, esse terreno já foi, há muitos anos atrás, um pequeno lixão a céu aberto, que incomodava os vizinhos e tal, e eles resolveram cuidar do terreno, construíram aqui dentro um espaço administrativo, tem aqui em cima um vestiário para os funcionários da Conlurb, para os garis. Lá no fundinho ainda tem um campo de futebol, e é isso que tem hoje nesse terreno. E a minha proposta é que a gente tenha esse espaço de tratamento dos resíduos / centro comunitário. Então, aqui dá para ter uma ideia geral do que foi a minha proposta. Essa edificação que é organizada em 4 níveis, mais a cobertura. Então, aqui a gente tem, nos 2 primeiros níveis, onde acontece os processos de triagem, no subsolo, compostagem, para cima, os resíduos secos. E um acesso dos pedestres para chegar aqui no segundo e no terceiro pavimento, que seria esse espaço de uso comunitário. Então, esse volume maior aqui na frente, um grande auditório. Aqui esse volume que se destaca indo em direção já à floresta. Uma sala de estudo, biblioteca, sala de computadores e tal. E diversas outras coisas acontecendo aqui dentro que pudesse ter esse uso da comunidade, tanto para as necessidades da comunidade, como também de um processo pedagógico, ensinando as pessoas ou fomentando a discussão nas pessoas de como lidar com esses resíduos que a gente gera. Aqui, só para vocês terem uma ideia da implantação, então, à direita, né, da imagem, começa já a malha urbana consolidada, e por isso eu colei o volume principal já nessa parte edificada, e aí vai saindo da edificação esses platôs, assim, essa laje em direção à floresta, dando acesso a uma trilha ou um caminho por deck, o que for, para chegar na reserva florestal. Aqui no nível saindo do nível da calçada, subindo aqui para o primeiro pavimento, esse acesso do pedestre, passando por essa pedra que existe lá no meio do terreno. Tenho aqui um acesso por escada e por elevador para os 2 pavimentos de cima. E aqui um elevador de carga que iria até a cobertura para sair lá o composto, a matéria orgânica que é separada no subsolo. Chegar lá no telhado e terminar o processo de compostagem, né? Aqui atrás, mais uma parte administrativa, área para os funcionários e vestiário e tal. E aqui o acesso de veículo, onde dá para descarregar aqui os resíduos da coleta e passar por triagem. No subsolo, um espaço para guardar os veículos de coleta e também um espaço de carga e descarga para começar aqui o processo de compostagem e um acesso ao elevador de carga para conseguir chegar com esse material lá no telhado. Aqui já no primeiro pavimento, no segundo pavimento, desculpa, a área a área do auditório, talvez uma cafeteria aqui embaixo das arquibancadas do auditório, uma grande área livre para apropriação das pessoas, para a gente ter exposição, oficinas, atividade física rolando, e o acesso para um deck que vai levar para a reserva florestal. E aqui um espaço que eu chamei de casa experimental e uma horta, que seria para as pessoas passarem também por esse processo de transferir informação, né? A gente chegar lá, ter uma espécie de casa com uma cozinha, com uma área de serviço, para poder ensinar ou experimentar maneiras
de cuidar dos resíduos, de como lavar, como aproveitar ao máximo os alimentos, como cultivar uma horta em casa. Então, espaço para fazer essas experiências. E no último pavimento, algumas salas multiuso para alunos em fase escolar, para poder fazer trabalho em grupo, para fazer reunião de trabalho, para poder dar curso, fazer aula. Aqui o acesso por cima, né, para o auditório, então dá para acessar tanto lá por baixo quanto por cima. E eu pensei aqui, saindo do prédio, a sala de estudo, né, em direção à floresta, e eu reservei um espaço aqui para um ateliê, chamei de ateliê de experimentação, que é para ter, acho que talvez um laboratório de design de produto, assim, desenvolvendo exatamente produtos que utilizassem como matéria-prima o material que é coletado no bairro do Grajaú, e de repente transformar aí em imobiliário urbano, em lixeiras, em brinquedo para praça ou lá para reserva, ou coisas que as pessoas precisem em casa, uma composteira para fazer compostagem doméstica, compostagem caseira. Enfim, para experimentar. E a cobertura, um telhado em cima do salão, do auditório, com coleta de água e um grande jardim, né, nesse telhado plano aqui, com uma horta. Eu pensei, a princípio, numa horta para os funcionários, para eles poderem tirar daqui alimento e levar para casa e tal, mas talvez também pudesse ser uma horta comunitária, um lugar também para experimentar. E, lógico, se precisar de área para fazer a compostagem, a gente termina esse processo de compostagem aqui em cima. E aqui nessa imagem dá para ver um caráter que eu tentei explorar ao máximo nesse projeto, que é, para isso funcionar, para esse espaço ter esse caráter pedagógico, a gente precisa ter um acesso visual ao que está acontecendo. Então, aqui na esquerda a gente vê o acesso para a floresta, aqui, o deck com acesso para a trilha, e aqui a circulação de funcionários e dos visitantes. E é importante que essas pessoas que estão circulando aqui, elas tenham acesso visual ao processo de triagem, ao processo de compostagem que está acontecendo, a como... acabou essa história da gente se despedir do lixo na calçada, sabe? Isso está sendo cuidado aqui mesmo, isso está sendo transformado aqui mesmo e vai ter um benefício para essa mesma comunidade. Aqui, mais uma vez, esse caráter de espaços livres, espaços abertos, com acesso visual, né, para tudo que está acontecendo nesse espaço, para ocorrer essa transformação, né? Tipo, é um processo educacional, eu acho, que precisa passar. Não adianta só a gente aumentar a eficiência do sistema de coleta e conseguir agregar valor ao material que é coletado e tornar isso economicamente viável. As pessoas precisam comprar essa ideia, as pessoas precisam participar. Então, para isso ter um engajamento, para isso ter participação das pessoas, acho que esses espaços precisam ter essa carinha aí de um espaço de todo mundo, e o que está sendo cuidado aqui é resíduo, é lixo gerado também por todo mundo, sabe? E a gente tem que parar de olhar para isso como um lixo e cuidar como recurso, de fato. É isso. Obrigada, Vitor. Eu fico aqui com essa frase, né? Acabou essa história de a gente se despedir do lixo na calçada, né? E vou passar, então, a palavra para o Lucas Chiave, engenheiro ambiental, formado pela UFRJ e empreendedor. É o fundador do Ciclo Orgânico, entusiasta da compostagem, se dedica a transformar lixo orgânico em adubo na cidade, através das coletas domiciliares que hoje atendem mais de 2.300 famílias no Rio de Janeiro. E sonha com o dia em que cascas e restos de alimentos sejam tratados como recursos valiosos ao invés de lixo. Maravilha, Yazana.
Pô, primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar falando desse tema que eu acho que é tão importante, né? Assim, gosto de verdade do tema, e quanto mais a gente puder falar sobre compostagem, falar sobre resíduos, eu acho que é super válido. Vou tentar colocar a apresentação aqui, vamos ver se dá certo. Tá ótimo. Eu que agradeço, viu, Lucas, a sua Pô. disponibilidade. Deixa eu achar. Vamos lá. Aparece? Ainda não, mas o meu é lento aqui para vir. Parece para alguém? Não. Aí para vocês? Não. Tá aparecendo para vocês? Não Não, aparece? Lucas. Não. Deixa eu fechar aqui de novo. Agora sim, começou a vir. Ih, Veio. agora eu que fechei aqui, peraí. Então, Vou tentar mais uma vez, calma aí. Vamos esperar, então, acho que está um pouco lento. Acho que agora vai. Vou esperar um pouquinho mais do que outra vez, porque ele foi, só que atrasou, né? Um pouquinho. Caraca, não tá indo. Você está compartilhando de qual jeito? Tentou a apresentação inteira? Estava tentando compartilhar só a janela da apresentação. Tenta. Tá bem lento a internet. Bem provável que seja isso. Tá bloqueado temporariamente. Cara, vamos sem apresentação, tá de boa. Então tá. Travou. Pra mim tá aparecendo como bloqueado, mas não tem problema não. Vamos sem apresentação. Tá bom. Qual que é a ideia? Assim, eu acho bacana essa provocação da gente começar se questionando, né? Se é um resíduo, ou se é um recurso ou um problema, né? Na minha visão, eu acho que de fato é um problema gerar como a gente gera resíduo, porque por mais que a gente faça reciclagem ou a gente faça compostagem, todos os dois processos são processos muito intensivos em energia, né? Então, desde a parte logística até o processo de transformação, a gente bota muita energia para acontecer. Então, assim, é sempre melhor uma solução onde a gente diminua a geração de resíduos, né? Então, quanto menos a gente gerar, mais fácil é da gente tratar e da gente aproveitar os resíduos como recursos, né? Eu acho que esse é o desafio que a gente tem pela frente. E como o Vitor falou super bem, né? Assim, se a gente olhar o que a gente joga fora, né? O que a gente descarta todos os dias, mais da metade é orgânico, né? Então, a gente tratar o orgânico, seja pela compostagem ou seja pela biodigestão, a gente está reduzindo aí mais da metade do que a gente descarta, facilita muito mais o processo de reciclagem, que a gente tem o material reciclável já seco, né, e muito mais fácil de separar e de aproveitar, e acaba indo para um aterro sanitário só mesmo que é rejeito, né? Aquilo que não é possível mais se reciclar, a gente consegue estender a vida útil de um aterro sanitário, a gente consegue ter uma logística muito mais simplificada e tratar o nosso resíduo de uma forma mais eficiente, né? O desafio que a gente tem pela frente, a gente costuma dizer que é um desafio muito mais humano do que técnico, né? Técnica para fazer a compostagem, para fazer a reciclagem, a gente vê que é a parte mais simples do processo.
Mas como o Vitor mostrou ali no início, aquelas fotos de aterro sanitário e toda a problemática de chorume, de vetor, e até mesmo de mudança climática, né? Quando o resíduo orgânico vai para um aterro sanitário e ele está numa condição anaeróbica, ele está gerando metano, e os resíduos são a terceira maior fonte de emissão de metano, né, no planeta. Então, contribuem muito com mudança climática, impacta no local e tem um impacto global. Só que a gente não vê, né, o grande desafio é porque a gente não vê isso no dia a dia, né, então tem a mágica do lixo que você amarrou no saco preto, jogou fora, e ele some. Enquanto você não vê o impacto que está gerando, é muito difícil da gente mudar nossos hábitos, né, mudar o nosso dia a dia. E aí foi muito nesse incômodo mesmo, que quando eu fiz engenharia ambiental, e na UFRJ participei de um projeto de extensão chamado Muda, que fica no estacionamento do Bloco A, lá do CT. Lá a gente começou a fazer vários experimentos de agroecologia e permacultura para trocar conhecimento com os agricultores orgânicos que faziam feira na UFRJ. E aí a gente começou a fazer compostagem, agrofloresta, bioconstrução, nesse intuito de trocar conhecimento. E a gente começou a aproveitar os recursos que a gente tinha ao nosso redor, né? Então a gente começou primeiro a separar o nosso orgânico em casa, né? Então cada integrante do projeto tinha o seu baldinho, separava o orgânico no baldinho e levava para a faculdade. Depois a gente começou a pegar de um trailer ali do CCMN, depois começamos a pegar um dia do bandejão, e fomos aumentando as experiências ali de compostagem, né? E aí, de cara, o que é mais bacana nesse processo é ver como que você passa a mudar a sua relação com o lixo, né? Então, lá em casa, a gente começou a separar todo o orgânico no baldinho e começou a ver, a gente começou a enxergar as cascas, né, e os restos de alimentos como um recurso, né? Porque quanto mais separava ali no baldinho, mais rápido ele enchia e voltava com adubo para casa. Então, não era aquela relação de mágica, né, de descarte, e sim de saber para onde que vai, como é que funciona o processo e como é que ele volta com adubo e como que faz sentido, né? Que muda completamente a forma como a gente se relaciona com os nossos resíduos. E o mais bacana é que foi uma solução muito prática para dentro de casa, né? Então, mesmo morando em apartamento, com pouco espaço, eu e minha família, meus pais, meu irmão, a gente estava separando 100% do orgânico, e para eles era muito prático, porque só colocava no baldinho e eu que levava e fazia a compostagem. Isso foi muito esperado numa prática lá em Florianópolis, da Revolução dos Baldinhos, que é um projeto que começou numa comunidade lá em Florianópolis que tinha um problema de falta da coleta dos resíduos, né? Então, acumulava muito resíduo orgânico, começou a atrair rato, e eles começaram a ter alguns casos de leptospirose na comunidade. E aí, diante daquele caos, né, virou um problema de saúde pública, eles procuraram a universidade e juntos eles encontraram a solução na compostagem. Então, eles começaram a disseminar os baldinhos pela comunidade. Isso começou com alguns moradores que foram conversando de casa em casa, espalhando os baldinhos, e eles montaram um esquema dentro da comunidade de coleta do resíduo orgânico. Então, eles começaram a coletar lá dentro, fazer a compostagem, e esse adubo ainda servia para estimular a agricultura urbana. E aí foi muito inspirado no projeto deles, na época da faculdade, que a gente começou com nossos baldinhos e fomos evoluindo ali com a compostagem. E na época eu fiquei amarradão, assim, com o processo de compostagem mesmo, assim. Para quem não conhece ainda, é um processo que é muito encantador, porque ele é um processo natural, né, um bioprocesso, que a gente utiliza micro-organismos, que são as bactérias, os fungos e os actinomicetos, que estão presentes ali no solo da floresta, que estão presentes no solo, e que eles fazem com que essa degradação, né, do resíduo orgânico aconteça ali de uma forma, basicamente a gente criando as condições ideais para eles, para os micro-organismos, e eles transformam essa matéria orgânica em adubo num período que varia de 4 a 5 meses, né? E é bacana que é um processo que libera energia, né, libera calor, um processo exotérmico, então esquenta bastante a pilha de compostagem. Isso aí favorece que as bactérias que degradam numa velocidade maior passam a atuar ali no processo, então a gente consegue processar resíduo de fruta, verdura, legume, carne, frutos do mar, resíduos de alimento processado, resíduo de esterco animal, resíduo de folha seca, grama cortada, uma série de resíduos orgânicos a gente consegue processar de uma forma que tem uma qualidade ambiental bem bacana, assim, então você não sente cheiro, não tem questão de vetor, não tem
é bem tranquilo, e é bem interessante você ver o processo do início, né, assim, todas aquelas cascas do que é considerado como lixo, né, e chegar no final tem um produto que é o adubo, que é, pô, super lindo, ótimo para as plantas, e faz maior diferença quando a gente aplica na horta, né, no jardim e tudo mais. Então, foi muito inspirado, assim, nesse momento lá da faculdade mesmo, que trabalhando com compostagem, que cada vez comecei a me envolver mais. Aí teve um amigo meu que me deu de presente um livro da Embrapa Solos, do professor Caio, que aí esse livro mostrava o mundo que tinha por trás da compostagem, né? Toda a física, toda a química, toda a teoria que tinha, e como que você consegue aplicar desde uma escala super pequenininha dentro da sua casa, até uma escala gigantesca, né? De município, escala industrial e tudo mais. Aí eu comecei a fazer estágio voluntário lá com o Caio, depois comecei a trabalhar na Vide Verde, que é uma empresa de compostagem de escala industrial, e aí acabei entrando no Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo que ajuda jovens a começarem algum tipo de negócio que tem um impacto ambiental ou social. E aí eu entrei meio que de paraquedas no programa, mas eu tinha essa ideia, assim, falei, cara, se fosse para montar um negócio, ia ser justamente levando o baldinho para mais pessoas. E principalmente com os amigos, assim, conversava, a maior parte do pessoal não fazia compostagem por morar em apartamento, né? E mesmo morando em apartamento, funcionava super bem lá em casa, e eu comecei a ver que tinha gente que se interessava até mesmo por pagar uma mensalidade para ter a coleta e conseguir fazer a compostagem dos orgânicos. Realmente incomoda muito, né? Quando você separa aqueles resíduos todos e mistura, joga fora, é um negócio que não faz muito sentido. E daí comecei com esse esquema de assinatura mesmo, comprei uma bicicleta, e é engraçado como é que as coisas são, né? Aí no início de empresas você tem uma visão romântica, né? De como é que vai ser o negócio e tudo mais. Aí eu comprei uma bicicleta, a pior que eu achei, né? Assim, a mais detonada, toda quebrada. Aí foi reformando a bicicleta, pintei, ajeitei a bicicleta, comprei os baldinhos na feira, comprei pallet, montei. Aí a gente fez uma parceria com o Parque do Martelo, no Maitá. E aí a gente trocou um espaço do parque, a gente montou as composteiras, e metade do adubo que a gente produzia ficava para o parque, né? Então, a gente começou na parceria mesmo com o parque, e aí fomos espalhando para os amigos. Daí a bike, cara, quebrou milhares de vezes comigo na rua, e era lixo orgânico na rua, e era bike sem freio, e era só perrengue. Mas foi bem bacana, assim, né? Nesse início de começar divulgando para as primeiras pessoas, e o pessoal que participa do ciclo orgânico, né, tem maior orgulho, e divulga para amigo, divulga para vizinho e tudo mais, por realmente acreditar na importância da compostagem, na importância da gente valorizar os orgânicos. E foi isso que fez com que o projeto cada vez aumentasse mais, ganhasse mais força, e fosse indo para mais bairros, para novos lugares. Hoje são 2.300 famílias que a gente atende, são 17 pessoas que trabalham no dia a dia aqui no ciclo orgânico, e são 50 toneladas que a gente composta todo mês, né? Acho que o maior orgulho nosso, assim, é ver que realmente as pessoas que fazem parte do ciclo levantam a bandeira da compostagem, divulgam e falam da importância da gente valorizar o orgânico, mostram como que o baldinho mudou a relação delas com o resíduo orgânico. E a gente acredita que esse é o caminho para a gente ter uma gestão mais sustentável dos nossos resíduos. É isso. Eu não olhei o tempo, mas eu acho que era essa a ideia que eu queria compartilhar com vocês. Acho mais legal a gente ir debatendo. Maravilha, obrigada, Lucas. Obrigada, Vitor. E, bom, agora a gente conversa sobre isso, né? Não sei se alguém já tem alguma pergunta, algum comentário a ser feito. A gente pode fazer uma lista no chat, organizar de 3 em 3, e eles vão respondendo e debatendo conosco, né? Essa é um pouco a ideia. Bora lá, gente. Pode falar, João. Desculpa, vai lá. Você quer? Não, daqui eu vou falar. Eu ia fazer uma pergunta. Tá, faz okay. Na sequência, o João fala, depois o Vitor fala.
Eu acabei, acho que, anotando aqui uma pergunta para cada. Primeiramente, queria parabenizar o projeto do Vitor, é incrível e, enfim, sou da arquitetura, então é bem inspirante para experimentar coisas novas, porque não é um assunto que eu tenho muito domínio e que eu já olhei tanto, e é por isso muito que eu gosto das palestras que a professora Yazana organiza, porque sempre vem com temas bem fora do que eu vejo na arquitetura. Eu queria parabenizar também o Lucas por essa visão, mesmo sendo de uma área um pouco diferente, o negócio é incrível, enfim, o negócio que você empreendeu. Então, tinha uma pergunta para o Vitor, um pouco de uma dúvida projetual, porque eu acho que eu não consegui captar, da questão do, ta- do tamanho dessa compostagem que tem no projeto e dessa horta, porque eu fiquei pensando se a comunidade não produz lixo demais para o que o projeto suporta. Eu queria saber se teve, enfim, algum estudo relacionado a isso e, se sim, para onde esse outro lixo escorreria, né? Porque analisando o entorno tem outras possibilidades do que se fazer fora do próprio projeto, até porque tem, enfim, uma grande mata em volta. E para o Lucas eu queria perguntar se é ciclo orgânico, né? Se o ciclo Isso. orgânico tem alguma parceria e alguma coisa com os próprios restaurantes, porque quando você começou a falar, eu só consegui pensar nos restaurantes que, enfim, produzem um lixo orgânico muito grande e que, na sua grande maioria, são jogados no lixo, e, enfim, até a comida mesmo pronta é jogada no lixo. Ficou essa pergunta para cá. É isso, muito obrigado. Eu posso começar? Então, quando eu estava desenvolvendo... Obrigado pela pergunta, João. Quando eu estava desenvolvendo esse projeto, isso chegou a ser uma preocupação. Cara, é um bairro com quase 40 mil pessoas, quanto isso representa em volume, em toneladas, e como é que eu vou saber se esse espaço dá conta ou não. Em algum momento, eu decidi que não adiantava eu querer dar conta de todo aquele espaço. Tá? Então, a partir de um determinado momento do desenvolvimento do projeto, eu entendi que talvez se aquele espaço não desse conta de compostar ou de reciclar 100% do resíduo gerado naquele lugar, tudo bem. Porque se a gente chegar a 100%, a poder aproveitar 100%, a gente cria outro espaço, cara. Isso não tem problema. O espaço no Grajaú existe, sabe? Agora, quanto você falou de quanto demandaria também para fazer o processo de compostagem, assim. Eu conheci um projeto, e era o que eu ia perguntar, uma das coisas que eu ia perguntar para o Lucas também. Quando eu estava pesquisando sobre compostagem, eu conheci um projeto do Shopping Eldorado, em São Paulo, e que também foi replicado aqui no Shopping Nova América, e que eles faziam um processo de compostagem que era muito mais rápido, com enzimas ou com aditivos, eu não sei. Acontecia todo ele no estacionamento do shopping, no espaço de um container, assim. E depois eles levavam justamente para o telhado do shopping, e lá tinha uma horta, exatamente o que eu propus ali. Uma horta para os funcionários que colhiam ali. Então, não sei se o Lucas pode falar disso. E só mais uma informação, uma coisa que eu tinha pensado em falar antes. Eu vi um trabalho da FGV de dois professores, que eu anotei o nome em algum lugar, mas já perdi, que eles estudaram a evolução ano passado fez 10 anos, né, do Plano Nacional de Resíduos. E eles fizeram esse comparativo. Eles, na verdade, pegaram dados de 2008 para 2018, que eram os dados consolidados. E em alguns lugares, por incrível que pareça, o aproveitamento de resíduos caiu. Quando você soma reciclagem e compostagem, caiu. Mas isso é efeito de muitos lugares, principalmente cidades pequenas, que aumentaram o número a quantidade de compostagem caseira. E isso reduziu o volume do que vai para o... Esses números todos consolidados são todos números de coleta
do sistema público, né? Então, isso passou a não entrar no sistema público. Né? Eles já reduziram, é o que eles chamam de preventivo. Então, se a gente conseguisse, voltando ao meu projeto, se a gente conseguisse lá no bairro do Grajaú, que a maioria das casas tivessem a compostagem caseira, o espaço que a gente precisaria para compostagem ali seria mínimo, seria mais de folhagem, de varreção da rua do que das casas. Acho que é isso. Então, com relação à pergunta dos restaurantes, a gente atende restaurantes, o foco maior do ciclo orgânico está na questão das residências, né? Eu acho que é na residência que a gente consegue impactar mais pessoas e promover essa transformação aí do olhar com os resíduos, a relação com os resíduos. Então, o foco maior está nas residências, mas a gente também atua atendendo restaurantes, escritórios, bistrôs, cafés, escolas, creches, uma série de geradores. Mas o nosso foco está sempre no pequeno gerador, porque é o que mais carece ali de soluções. Tem algumas outras empresas que atuam em grandes geradores de resíduo orgânico, mas ainda assim o número de restaurantes é bem pequeno que fazem a compostagem. A gente ainda vê com os restaurantes que tem uma certa resistência, porque o dono do restaurante ali, ele quer enxergar onde é que ele vai ter retorno ao investir na compostagem, né? Então, a maior parte deles enxergam como retorno de marketing, por exemplo. Então, vou investir na compostagem, vou colocar no cardápio do meu restaurante que os meus resíduos vão para a compostagem, e isso vai atrair um público que também tem essa preocupação. Mas nem todos os restaurantes enxergam esse retorno, então é um trabalho a mais, assim, é um desafio a mais, como é que a gente consegue convencer os restaurantes. Os grandes geradores, a maior parte, fazem compostagem para se adequar a ISO 14000, a condicionante ambiental, a algum tipo de norma, legislação. É pouco ainda que fazem, mas é um movimento que está crescendo. E com relação ao método de compostagem, né, assim, a gente faz um método de compostagem que ele funciona bem para o espaço que a gente tem, para os recursos e para o volume que a gente trabalha. É um método que leva de 4 a 5 meses e que a gente trabalha com revolvimento de pilhas, né? Então a gente faz leiras, né, que são montanhas, né, de matéria orgânica. A gente usa poda triturada, a gente tem uma parceria com a Conlurb e com a Light, que a gente recebe poda urbana triturada, né? Então a gente mistura essa poda urbana com o resíduo orgânico para criar condição de umidade, de porosidade, para criar condição de relação carbono e nitrogênio, que são dois nutrientes bem importantes ali para os micro-organismos, e a gente vai revirando essas pilhas, com frequência no início ali semanal, depois quinzenal e depois mensal. Isso é importante porque a compostagem ele é um processo aeróbico, né? Então precisa ter oxigênio para as bactérias estarem atuando e o processo acontecer de forma rápida e sem cheiro, né? Sem dar mau cheiro, sem atrair vetor nem nada disso. O processo que a gente faz é esse, ele tem pouca tecnologia envolvida, né? Quando você vai colocando mais tecnologia, quando você vai automatizando o revolvimento, quando você vai colocando essa oxigenação de maneira forçada, né? Você coloca aerador para tá soprando para dentro das suas pilhas, aí o processo começa a ser mais rápido, só que o custo dele também aumenta. Então é uma questão de botar na balança, por exemplo, no shopping falta espaço, então compensa muito mais investir em tecnologia para acontecer o processo de forma mais rápida possível para poder tratar o maior volume possível. E aí é um mundo à parte, né? Tem inúmeros tipos de bioreatores, de enzima, de processos diferentes de compostagem. No caso do Eldorado, eles também usam um processo que é de desidratação. Eles colocam numa máquina, essa máquina vai secar o resíduo orgânico. O resíduo orgânico, mais de 90% é água, né? Então, se você perde umidade, você reduz bastante o volume e é mais fácil de você tratar. Só que, de novo, você bota muita energia para secar o resíduo orgânico. Então, tem que botar na ponta do lápis para ver em quais situações vale a pena e em quais situações não valem a pena. Então, tem uma pergunta no chat da Bruna Monteiro Félix. Eu queria perguntar para o Lucas como a gente pode reciclar o lixo orgânico em casa. Quanto tempo leva para o lixo virar adubo e se tem alguma forma de armazenamento específica desse lixo até que ele se decomponha? Eu também tenho uma pergunta que é
Como que vocês dois imaginam um Rio de Janeiro, uma Conlurb do futuro, uma Conlurb do presente, que pudesse funcionar a partir dessas ideias que vocês nos apresentaram? Assim, seria possível? Como funcionaria? Como seria essa coleta de lixo pública, né? Como seriam as nossas casas adaptadas? Que adaptações nós teríamos? Isso. E uma outra pergunta ainda que eu tenho, específica para o Lucas, é como se deram essas parcerias? Você fala várias parcerias, até com empresas públicas, partes públicas, né, não empresas. E como que isso foi acontecendo, e se vocês tinham dinheiro para começar essa ideia, ou foram desenvolvendo isso sem recursos? E tem ainda uma outra pergunta. Vitor, você pode disponibilizar os slides com o projeto? Então, Yazana, deixa eu só te falar uma coisa. Eu estava justamente lendo essa pergunta para mim e eu perdi a pergunta que você fez, se você puder repetir. Sim, eu perguntei se a gente... Vamos supor, se vocês dois forem contratados... Ele caiu? Ele caiu, Vamos esperar, então, voltar. Voltou. Voltou. Pronto. Você tá mutado, mas tudo bem. Eu vou refazer a pergunta. Se vocês dois fossem contratados pela Conlurb, agora, olha, vamos mudar todo o sistema de lixo da cidade do Rio de Janeiro, o que precisaria acontecer? Como seria esse tratamento do lixo? Como seria a nossa realidade? E como que... se seria possível fazer isso numa escala da cidade toda? E que adaptações nós teríamos que ter em nossos edifícios, em nossas casas, qual as estratégias, enfim, provocando vocês um pouco como isso poderia ser implantado em escala metropolitana, né? Um pouco essa a pergunta. Ok, começo? Bom, se me desse a chefia da Conlurb hoje, eu acho que essa ideia de tratar localmente funciona para a cidade toda. Eu acho que cada bairro, cada localidade vai ter a sua especificidade. Então, a gente precisa fazer a coisa de acordo com cada localidade. Na questão de... Tipo, acho que a Conlurb tem várias qualidades, tá? Então, tipo, a Conlurb tem várias atribuições, que é manter a cidade limpa, que é a varrição, que é a manutenção de monumentos, desde que acabaram com parques e jardins, então o Conlurb faz poda de árvore, às vezes poda até demais, mas fazem lá poda de árvore e tal. E eles têm iniciativas boas de aproveitar justamente... eles têm um espaço grande de compostagem, eles fazem aproveitamento desse resíduo das podas e tal. Mas a questão que é o problema, que é essa coisa do lixo domiciliar, que a gente vai coletando de porta em porta, e tem lugar que não chega a coleta, porque não entra o caminhão e tal, isso é porque a gente pensa no sistema que tem que funcionar para a cidade toda, e não vai adiantar a gente pensar no sistema que funciona para a cidade toda. Então, no exemplo do Grajaú, o Grajaú é basicamente feito por casas, assim, tem alguns prédios pequenos, então lá tipo, daria para ter ainda e calçadas generosas, assim. Então daria lá para ter ainda no espaço público um lugar, tipo, ou em vaga de carro, ou em calçada que abrigue isso, um lugar que as pessoas levem até lá o lixo e lá ele vai ser coletado. Eu hoje, por exemplo, estou morando em Ipanema, num prédio que tem, tipo, são dois prédios iguais que tem 176 unidades. Então, tipo, acho que só o meu prédio dá um quarteirão do Grajaú. Então, esse sistema já não seria mais viável aqui. A gente precisaria, talvez, de uma estação de tratamento, de triagem no prédio, sabe? Então, seria uma outra lógica. Então, se a Conlurb tivesse na minha mão hoje, a gente ia ter projeto pra caramba para fazer, porque ia ser um projeto para cada localidade. Assim. Sobre a pergunta aí da Conlurb, eu concordo com o Vitor, assim, eu acho que a Conlurb tem muito projeto bacana, eu acho que a situação que a gente está não é culpa exclusiva, acho que tem muita coisa que podia ser melhor, né, mas não acho que seja culpa exclusiva da Conlurb, né, eu acho que é um conjunto de fatores que a gente precisa melhorar para a gente chegar numa situação
mais sustentável com relação aos nossos resíduos. O principal deles, que dificulta muito, é a questão de custo de aterro sanitário, né? Então, hoje a gente tem um aterro sanitário, se eu não me engano, é tipo R$120 a tonelada do resíduo aterrado. Então, ela é muito barato, né? Assim, muito barato é a solução do aterro sanitário. Então, qualquer outra solução, e é muito barato porque ela não leva em conta as externalidades do problema, né? Então, esse chorume que vaza do aterro sanitário, ele não entra na conta dos R$120, né? Então, o metano que escapa das membranas e que vai para a atmosfera e que aumenta a mudança climática, ele não entra na conta dos R$120. Vetor não entra na conta dos R$120. Então, tem uma série de problemas desse custo do aterro sanitário que inviabiliza uma série de outras soluções. A solução local, sem dúvida, é a melhor dos mundos, né? Assim, porque você consegue reduzir muito o custo, tratar localmente, você quebra essa mágica do lixo, né? As pessoas veem para onde que o resíduo está indo, o que virou, então você começa a rever a forma que você consome. Eu acho difícil tratar 100% do resíduo de uma metrópole que nem a nossa dentro da cidade, porque existe muito preconceito, isso nos pátios de compostagem que a gente fez na cidade, a gente viu isso, assim, de vizinho, de síndico, de achar que porque a compostagem vai estar trazendo doença. A gente teve caso, por exemplo, só para ilustrar, né, assim, de um vizinho a 1 quarteirão de distância que falou que o rato do prédio dele estava vindo da nossa compostagem. Só que a gente fala, cara, se tivesse rato por conta da nossa compostagem, aqui no parque já estaria infestado, nos vizinhos do lado estaria... Mas vai botar na cabeça da pessoa que compostagem não vai atrair rato, né? Assim, é muito complicado. Então, isso é mais um dos desafios, né? Mas eu acho que tem vários pontos que faz muito sentido uma solução local. Eu lembro que eu tive aula com um ex-gestor lá da Conlurb que ele falava assim, Lucas, tem comunidade que a coleta da Conlurb ela custa 4 vezes mais do que coletar em Ipanema, por exemplo. Então, tem locais, pelo acesso da comunidade, pela dificuldade de se coletar, é muito caro. Uma solução de compostagem no local, de reciclagem no local, é super viável, né? Assim, faz todo sentido do mundo. Então, era uma coisa que super valia, né? Uma outra coisa que dificulta é o fato da gente não pagar pelo resíduo que a gente gera. Assim, a gente paga pelo custo da Conlurb, mas você não paga diretamente, né? Assim, se você gera mais, você não vai pagar mais do que uma pessoa que gera menos. Então, falta incentivo para a gente reciclar mais, para a gente compostar mais. O custo lá de limpeza urbana está no nosso IPTU, e nem é só o IPTU, né? Tem que tirar de outras partes lá da prefeitura para poder compor o custo que a gente tem. Então, é muito difícil, né? Assim, se uma pessoa que recicla tudo, composta tudo, paga o mesmo tanto que outra pessoa que não faz nada disso, falta incentivo, né? Então, acho que era uma experiência bacana. Por exemplo, em São Francisco, você paga pelo saco de reciclagem, pelo saco de compostagem, pelo saco de aterro sanitário que você usa. E o saco de aterro sanitário é muito mais caro que os outros sacos. Isso para incentivar que as pessoas reciclem mais e compostem mais. É uma outra coisa que é super ia melhorar. Uma outra experiência bacana que traz essa questão da importância do local é o caso de Nova York. Nova York implementou um programa de coleta municipal lá de resíduos orgânicos. São mais de 1 milhão de habitantes atendidos, mas eles não deixaram de lado essa questão do local. Então, eles têm 300 pontos de compostagem dentro da cidade de Nova York, que a prefeitura apoia para que a compostagem aconteça ali e as pessoas vejam, né, participem como voluntários, participem das hortas e conheçam o processo. Isso aí é muito importante para a questão cultural, né? Mas eu acho que é isso, parte para uma questão de políticas públicas mesmo, né, para a gente mudar a situação. E aí as outras perguntas, né, teve a pergunta das parcerias. A parceria foi realmente vendo quem se interessava por um projeto de compostagem, o que a gente tinha a oferecer e como é que a gente podia receber algum tipo de apoio para crescer mais, né? Então a gente fez parceria, por exemplo, com a UERJ, lá da Lapa, um projeto de compostagem lá, com o Parque Lage, com o Parque da Chacrinha, em Copacabana, Batalhão de Polícia do Leblon, com a Escola Municipal no Jardim Botânico, na Barra, com a Academia de Boxe na Tijuca. A gente foi procurando quem tinha interesse em receber um pátio de compostagem e, ao mesmo tempo, receber adubo, receber coleta de resíduo orgânico. E com a Light, com a Conlurb, foram no mesmo caminho. E a questão da compostagem caseira, a gente super recomenda as minhocas, né? Então, a compostagem com minhocas é a melhor solução para quem quer compostar dentro de casa, né? Dentro de apartamento. É um processo super bacana. Depois, se quiser entrar em contato, a gente explica mais sobre
os tipos de minhocários, a minhoca, como cuidar das minhocas, mas para quem curte, para quem tá disposto a cuidar das minhocas, é super bacana. E ela perguntou também, Lucas, do tempo, né? Ela falou assim, se tem grande volume orgânico, quase saber onde... Não, acho que não era essa pergunta. Deixa eu achar. Não, aqui, ó. Quanto tempo leva para o lixo virar adubo? E se tem alguma forma de armazenamento específica desse lixo até que ele se decomponha? Tá. Com a minhoca é um pouquinho mais rápido, né? Cerca de 90 dias, né? 3 meses. A gente tem o humus de minhoca, que é até mais rico ainda do que o composto orgânico. E a forma de armazenamento, a gente sempre indica, né? Você separar o seu resíduo orgânico em algum recipiente que você consiga vedar, né? Então, a gente começou usando, depois mudou, a gente começou com aqueles baldinhos de margarina, né? Que você consegue encontrar em padaria, em restaurante, que é um balde que ele veda super bem. Mas pode ser na sua lixeirinha de pia com um potinho de sorvete. Aí a gente consegue várias coisas recicladas, né? Assim, tem baldinho de açaí, de pão de queijo, de creme de leite que você consegue. Ou você consegue comprar um baldinho mesmo industrial. Acho que o ideal é alguma coisa que vede muito bem. Porque se não veda muito bem, acaba vindo aquelas mosquinhas de fruta, né? Então as drosófilas acabam botando ovo, se proliferando. Então, a melhor forma de armazenar é essa. Você pode congelar resíduo orgânico, é uma ótima forma para armazenar por mais tempo. E a forma de fazer compostagem em casa é o minhocário, né? Aí tem vários modelos de minhocário que você compra pronto ou que você monta você mesmo. Você começa com algumas minhocas californianas, que são as mais práticas, assim, as mais funcionais para o minhocário. Você começa com um punhadinho e elas vão se multiplicando ali dentro. E daí é um ciclo, né? Você vai alimentando com resíduo orgânico e tirando humus de minhoca para lá. Tá. Obrigada. Tem... Ângela quer fazer uma pergunta, tem uma pergunta da Aline também no chat. Vou ler da Aline, depois a Ângela segue. Eu também queria perguntar para o Lucas sobre o espaço de compostagem que o ciclo orgânico utiliza, já que ele contou que mora em apartamento. Imagino que seja uma demanda em crescimento e deve ter um grande volume de material orgânico. Fico curiosa para saber onde e como isso acontece. Ângela? Nossa, minha pergunta tinha até a ver com isso. Eu ia perguntar sobre se... Eu imagino que as composteiras de vocês sejam bem grandes e se vocês utilizam o lixo sem ser orgânico para falar delas, né? Você já veio falando dessa experiência em casa, caseira, com esses potes e com esses baldes, então já trouxe isso. E aí eu fiquei imaginando nessa escala grande. E a segunda pergunta é se vocês têm alguma vontade de fazer uma parceria com as instituições de educação, assim. Eu fiz parte da Geomata já, então eu conheço o Muda, e eu observo que a galera... Eu tive que sair, porque eu saí da geografia, fui para arquitetura, mas mantive meu contato com eles, mas saí de lá, mas eu vejo, né, que a galera, às vezes, é uma questão muito de ciclo, né, um grupo está lá muito intenso trabalhando, mas às vezes não entra gente nova para seguir, e eu acho que uma coisa que ia funcionar muito bem seria se expandisse, além de ser um projeto de extensão para fora da UFRJ, mas dentro da UFRJ eu sinto falta dessa extensão de, sei lá, terem composteiras em todos os prédios, em todos os lugares, os alunos mesmo levarem os baldes para a faculdade, colocar lá, eu acho que funcionaria muito bem. Eu queria saber sua opinião sobre isso, se vocês também pensam em fazer essa parceria, né, porque poderia ser meio que os alunos levam para a faculdade, vocês da faculdade levam para o projeto de vocês, não sei, outro tipo, né. Pô, bacana demais. Tinha uma pergunta que você quer colocar? Não, pode responder depois. O Vitor disse que tem uma pergunta e também um complemento, mas acho que responde para não. Tá. Então, hoje a compostagem nossa acontece lá em Caxias, né? O que aconteceu? A gente começou no Parque do Martelo, depois foi indo para a escola no Jardim Botânico, uma escola municipal no Jardim Botânico, depois no Parque Lage, depois na ESD, depois foram indo para vários, montando outros pequenos pontos de compostagem, né? E funcionou super bem. Chegou uma época que a gente estava tratando
pouco mais de 30 toneladas mês, fazendo todo esse processo que era muito artesanal, tudo na pá e na enxada, a equipe era muito grande, e o trabalho em si era muito exaustivo, né? Então, assim, a gente viu que a escala que a gente estava trabalhando e fazendo dessa forma manual era muito desgastante até para o próprio pessoal que manejava no dia a dia. Sem falar que era muito difícil você garantir a qualidade do processo de compostagem, porque é isso, assim, compostagem ela bem feita é mil maravilhas, assim, cara, não dá cheiro, você pode passear em volta das composteiras, que é, pô, perfeito, tranquilo, você nem diz que você tá no meio de montanhas de resíduo orgânico, mas ela mal feita, se você perde o controle, cara, é um cheiro bem forte mesmo, atrai vetor, atrai mosca, é bem complicado. Então, garantir vários pequenos pontos de compostagem, a qualidade, e se lidar com essa questão de estar em locais de parceiros e vizinho, começou a virar uma loucura. Chegou um ponto que a gente só estava conseguindo olhar no nosso dia a dia, né? Se a gente não conseguia olhar para frente do negócio, e a gente viu que não era sustentável a forma como a gente estava fazendo, para aquela escala. Aí a gente foi procurar uma área maior de compostagem, que tivesse no espaço rural, e que fosse o mais próximo possível da cidade, para a gente otimizar a logística. E aí foi lá em Caxias, fica próximo de Xerém, né, fica no arco metropolitano, então daí a gente comprou um caminhão, e aí bacana que desde moleque, assim, o sonho, quando perguntar o que eu queria ser quando crescesse, falar que eu queria ser motorista de caminhão de lixo, né, e daí ver como é que as coisas acabam acontecendo, né? Aí tirei a carteira, virei motorista de caminhão de lixo, começamos a levar o orgânico para lá, e aí só que a gente manteve esses dois modais, né? Então, porta a porta, nosso, até hoje ele é de bike, na verdade ele é de triciclo, a gente junta em pequenos pontos de transbordo, que a gente leva de caminhão lá para Caxias. É mais ou menos o esquema da Conlurb, né? Só que numa escala bem menor, e tentando ser o mais eficiente possível. E aí lá o espaço é um espaço bem maior, lá a gente hoje trabalha com 1.000 metros quadrados, tem uma pá carregadeira que faz esse processo de revolvimento, de formação das pilhas, tem uma peneira, ensacadeira, é um processo maior, e lá é bacana que você está numa área que é apropriada para isso. Então lá a gente nunca teve uma reclamação de vizinho. Bacana que a gente o composto final ele já está do lado do agricultor, então tem vários agricultores familiares lá, e é super bacana. Assim, desde o início a gente sempre trabalhou com essa questão da educação ambiental nas escolas que a gente tinha parceria, no Parque do Martelo, recebendo as escolas, recebendo visitas, mas falta abraço, né? Assim, acho que precisa e muito que esse trabalho seja fortalecido, amplificado aí. E o trabalho lá do Muda, da Geomata, do Capim-Limão, do Polígono, de todos os grupos de agroecologia do UFRJ são super importantes, né? Assim, acho que tem mais que fortalecer e crescer mesmo o movimento da compostagem. Tem tudo aí no fundão para ter um monte de composteiras e aumentar ainda mais a compostagem. Então, fazer a minha pergunta, e acho que antes de fazer a pergunta, deixa eu só complementar uma coisa. Eu conheci várias cooperativas enquanto eu estava preparando o meu projeto. E uma das questões para o funcionamento das cooperativas era conseguir ter o trabalho deles remunerado. Então, para a maioria das cooperativas, o que vale mais a pena para eles é atender uma demanda específica, ou seja, uma empresa que está fechando ou trocando todo o mobiliário, se desfazendo ali de um monte de papel, gerando sucata, e eles precisam se livrar daquilo. E aí chama uma cooperativa, e isso é o que dá um grande volume para eles de material reciclável. Só que eles têm muita dificuldade de conseguir ser remunerado por esse serviço de retirar esse entulho, né, esse resíduo. E as pessoas ainda veem o trabalho de reciclagem, na verdade, o trabalho dos catadores e das cooperativas como uma caridade que eles estão fazendo. Então, para quem está ali trabalhando, eles acham que dar o resíduo é o suficiente, não precisa remunerar por aquilo. E daí vem a minha pergunta para o Lucas. O Lucas trabalha com um sistema de assinatura, em que as pessoas pagam para ele ir lá retirar o baldinho delas. E aí você encontrou resistência? Como é que você chegou a esse formato? Não, sem dúvida, Vitor. Acho que
entra naquela questão, o maior desafio ele é cultural, né? Assim, realmente das pessoas entenderem, valorizarem a destinação final do orgânico. Do orgânico não, né? De todo tipo de resíduo que vá para reciclagem, que vá para compostagem. A gente encontrou bastante resistência no início, então a gente começou a divulgar principalmente em feira orgânica, né? Foi, o público que quer fazer compostagem, que valoriza os orgânicos, deve ir na feira orgânica e deve estar lá. Aí com a bike ia lá, ia divulgando, conversando de pessoa com pessoa, e aí tinha muita gente que falava, vou ter o trabalho de separar o meu resíduo, ainda vou ter que pagar para você lá em casa buscar. Não, eu separo aqui, você busca lá, e o que você vai me dar, né? Acho que tinha muita gente que perguntava isso, né? Tinha Aí a gente falava, eu acho que essa pessoa ainda não é o nosso público-alvo, né? Vamos começar por quem de fato valoriza, e aí você via pelo o outro espectro também. Tinha gente que falava assim, nossa, mas que incrível, eu quero para ontem, porque eu super me incomodo com esse problema. Eu acho que a questão da assinatura é super justa, na verdade é um investimento que eu estou fazendo no futuro, eu acho importantíssimo, super vale a pena. E a gente falou, vamos começar por essas pessoas que de fato valorizam e enxergam a importância, que aos poucos os vizinhos, né, a comunidade vai enxergando também a importância, né? Então, a gente vê isso demais, às vezes num condomínio começa uma pessoa, quando vai ver o vizinho já está fazendo também, quando vai conversar com um porteiro, né, o porteiro já enxergou a importância. Às vezes tem cliente do ciclo orgânico que divide o baldinho com o porteiro separa. A gente tem um caso bacana de um ex-funcionário nosso, ele saiu do ciclo orgânico, aí mora lá em Belford Roxo, em Higienópolis, aí com a rescisão dele comprou um triciclo, fez uma parceria com a igreja, montou composteira, comprou baldinho, aí começou a coletar do sacolão, aí o sacolão não queria pagar um valor, não queria pagar 100% do valor ali que seria justo pela coleta, mas já se dispôs a pagar alguma coisa pelo orgânico, aí foi nas escolas e combinou um valor para a escola levar as crianças para ter uma atividade educacional, começou a vender o composto e começou a arrumar cliente, e por aí vai. Assim. Então, você vê que é possível, mas ainda é uma barreira, né, assim, a questão financeira. E é aí que faz falta a questão dos incentivos. Né? Então, realmente, na situação econômica que a gente vive, a gente já paga imposto para caramba, ainda ter mais um valor para pagar, é difícil a gente atender 100% da cidade dessa forma. Acho que se a gente tivesse mais incentivos, a gente ia impulsionar bastante o movimento da compostagem. Mas ainda bem que tem gente que valoriza e enxerga a importância. Né? Maravilha. Sofia. Oi, então, a minha pergunta seria relacionada se vocês têm algum projeto. Primeiro eu queria saber, não sei se você falou, se eu comi mosca, onde estão localizados esses campos, que a compostagem está concentrada, e se vocês têm algum projeto ou se pensam em fazer algum projeto com hortas urbanas, pensando em aproveitar essa adubação aí que vocês realizam. Para mim? Pro Lucas, desculpa. Tá, beleza. Sim. Vamos só fazer um bloquinho. Francisco também quer fazer pergunta. Mais alguém, gente? Sim, eu queria perguntar se há algum planejamento de conseguir o apoio governamental, como você citou em São Francisco, eu vi que lá eles têm um apoio do Estado. Eu queria saber se tem alguma iniciativa aqui. Por enquanto é isso. Com a pergunta da compostagem, então, a compostagem acontece em Caxias, fica no bairro do Amapá, que é próximo a Xerém, né, do lado do Arco Metropolitano. É uma área rural, dentro do parque lá do Tinguá, e é bacana que é uma área rural muito próxima da cidade do Rio, né, então, e cada vez estão sumindo essas áreas rurais, então a gente está lá e bacana que facilita a questão logística. E a gente super apoia, faltam braços para a gente fazer projeto de horta comunitária e agricultura urbana, mas a gente apoia quem tem projeto nessa área, né? Então, qualquer pessoa que faça parte de uma horta comunitária e que queira doação de adubo, é só mandar mensagem para a gente que a gente doa o composto orgânico. A gente sempre indica o pessoal que trabalha com horta urbana, que faz projeto com horta urbana, o pessoal da organicidade, da CARP, do paisagismo comestível, o
pessoal da MBA, tem uma série de empresas e de iniciativas que trabalham nesse sentido. E a última pergunta foi do... Desculpa, eu esqueci. Que era... da parceria com o governo, né? Parceria com o governo. A gente até tenta, né? Assim, a gente vê que essa questão com o governo ela é lenta o processo, né? E principalmente numa cidade como o Rio, é muito difícil você conversar com a prefeitura, ela é muito cheia de departamentos e vários gerentes, supervisores, diretores, então é muito difícil a gente já propôs várias coisas, mas é muito difícil que de fato ela seja implementada, né? Uma notícia bacana foi há pouco tempo saiu uma política estadual de compostagem, que é uma lei que ela ratifica a importância ali de compostagem, projetos de compostagem em escolas, em instituições públicas, ela reforça a importância da compostagem, que foi do MINC que propôs essa lei, então eu acho que já é um avanço, e que a gente vê nessa área de política, a gente vê que Florianópolis é o estado que está mais avançado nesse sentido, então ele tem uma série de políticas interessantes que ia ser muito bacana ver replicada aí em outras cidades. Uma delas é a questão do pagamento pelo serviço da compostagem. Então, lá em Floripa, se você tem uma iniciativa de compostagem, para cada tonelada que deixou de ir para o aterro sanitário, a prefeitura paga esse valor para a iniciativa, porque é um custo a menos que a cidade teve, né? Então, é mais uma forma de incentivar a compostagem na cidade. Lá já tem lei de compostagem para o grande gerador, né? Então, assim, lá tem meta. Então, até 2000 e tanto, todos os grandes geradores são obrigados a fazer compostagem. Depois, vai diminuindo, até chegar no pequeno gerador. Então, a gente vê BH tem uma lei bacana, né, de incentivo no IPTU. Então, para as práticas sustentáveis, você ganha ponto. Essa lei está em implementação, né? Você ganha ponto e esse ponto ele reverte se tem captação de água da chuva, se tem energia solar, se você faz reciclagem, compostagem, se compra orgânicos, por aí vai, você vai ganhando pontos e isso abate no IPTU. É mais uma forma de incentivar. Então, a gente vê várias iniciativas bacanas, né? Assim, tomara que elas sejam replicadas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente pode começar a caminhar para um encerramento. Professora, tem outra pergunta. O Lucas falou sobre o processo da biodegradação, eu acho, que é um processo aeróbico. Eu queria saber se o uso de agrotóxico nas plantas ele acaba afetando também o adubo, porque como é um processo aeróbico, tem a acumulação de metais ou de biomassa, eu não lembro bem. Pois é, boa pergunta. Pode ir? Tá. Então, isso aí é uma grande questão, assim, né? Tem pouco estudo que comprova essa relação, né, do agrotóxico no resíduo orgânico e que ele persiste até a fase onde o composto está pronto. A gente parte do princípio que o resíduo orgânico é sempre melhor ir para a compostagem do que para o aterro sanitário, por mais que persista alguma coisa ali no processo. Mas em países aí da União Europeia, nos Estados Unidos, já tem uma série de estudos para tentar identificar quais são os pesticidas, quais são os herbicidas e os agrotóxicos que permanecem ao longo do processo, e um trabalho forte para banir esse tipo de agrotóxico. Outro caso importante é a questão dos polímeros, né? Então, dos microplásticos. Tem uma série de plásticos ali que, quando entram na compostagem, eles começam a se degradar, que são plásticos que parte da resina é de fonte renovável e outra parte é de fonte não renovável, e aí vai virando microplásticos que isso persiste no adubo e vai para a horta e por aí vai, é um problemão. Então, nesse país, eles já estão correndo atrás para entender quais são esses perigos, né? E de começar a banir um por um, né? Mas aqui no Brasil ainda... a gente está alguns passos atrás, né? Acho que o primeiro passo é vamos correr atrás para a gente implementar o maior número possível de iniciativas de compostagem, e aí, em seguida, vamos tentar reduzir essa contaminação, que é um problema que a gente enfrenta, né? Então, acaba que, por mais que a gente fale que no baldinho tem instrução, que a gente manda e-mail, muita coisa acaba indo para o baldinho, que atrapalha na compostagem. Um que poderia ser banido é a questão de adesivo de fruta, por exemplo. Isso é um baita problema para a gente lá na compostagem, mas acaba indo. Fitilho que amarra as verduras.
saquinho plástico, uma série de embalagens atrapalham bastante, né? Então, tem países aí que já estão correndo atrás para banir esse tipo de resíduo para facilitar o trabalho da compostagem e aumentar o impacto aí, positivo. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma que vocês dois indicam uma ideia de descentralização, né, do tratamento dos resíduos. Mas na experiência do Lucas, do ciclo orgânico, acabou que houve de novo, tinha no início uma descentralização grande e teve uma resistência, tanto de uma ideia de gestão, né, de vocês, que começou a ficar complexo, e também, eu acho, de uma certa resistência dos vizinhos, o que seria diferente se fosse uma iniciativa pública, eu imagino, né? Que poderia estar, talvez, num espaço mais adequado para isso, né? Mas eu queria entender um pouco disso, assim, qual é essa questão, se a gente poderia, de fato, fazer de modo mais descentralizado, e aí a gente deveria, então, dividir os grupos. Qual a questão em si? Porque ficou um pouco confuso, né? De um lado, a gente está apostando numa descentralização, e de outro, a gente vê que não é viável, ou ficou muito mais fácil uma centralização do processo em Caxias, que é, de novo, vamos dizer assim, o ciclo orgânico trabalha basicamente com a zona sul, né, da cidade. A maior parte está na zona sul. Isso, então a gente queria de novo essa relação, né, um pouco. Então é isso que eu queria entender um pouco melhor. Eu acho que o que aconteceu com a gente é bem parecido com o que aconteceu lá, só que numa escala 1000 vezes menor, né, do que aconteceu lá em Nova York, né? Lá eles foram montando vários pequenos pátios de compostagem, e você percebe que um pátio de compostagem, todo pátio tem um limite, né, do volume que você consegue tratar. E isso está muito relacionado com a área que você tem disponível e com o entorno que você está. E aí tem várias relações assim, em estudo que mostram a dispersão da questão do cheiro, porque que a compostagem, por mais bem feita que seja, quando você revira uma pilha de compostagem, ela solta cheiro. E cheiro é muito subjetivo, né? Por mais que quem trabalha com compostagem adore o cheiro da compostagem, às vezes o vizinho pode odiar, né, assim, o cheiro da compostagem. Tem a questão que eles chamam da síndrome do not in my backyard, né, que quero muito compostagem, acho muito bacana, mas no meu quintal de casa não, né, faz isso em outro canto porque não vai dar certo, porque cheiro, por uma questão de motivos, né. Então, eu acho que essa questão do descentralizado, ele funciona bem se você respeitar esse limite. Então, por exemplo, o parque do Martelo, a gente chegou a compostar, se não me engano, acho que foi 8 toneladas por mês, então era muito acima do que era possível de se compostar num local que você tem vizinho a 10 metros de distância da pilha de compostagem, né? No Parque Lage é mesmo. Aí tem a questão burocrática também, e tem essa questão do custo do processo, né? Para você tratar 1 tonelada de resíduo orgânico, onde um processo ele é todo feito de forma artesanal, né? Bater pá, bater enxada e tudo mais, com o pessoal revirando as pilhas de compostagem, é muito mais caro do que você fazer a compostagem numa escala mecanizada, né? Então, até para uma questão da gente conseguir adequar o custo ali, oferecer o serviço pelo menor valor possível e tudo mais, a gente acabou optando por esse processo. E para garantir a qualidade do processo de compostagem do início ao fim. Mas lá, por exemplo, no Parque do Martelo, não deixou de ter composteira, ainda tem compostagem, mas tem um caráter muito mais educativo do que de tratar o resíduo de todos os moradores ali da região. Então tem uma composteira menorzinha e tudo mais, que aí depois disso nunca mais deu problema. Mas aí os visitantes conseguem visitar, o composto vai para a horta ali do parque, e funciona super bem. Mas a gente vê que é isso, assim, acho que o pátio de compostagem você tem que respeitar o volume que ele comporta. E até lá em Caxias a gente vê isso, a gente sabe que se a gente passar de um certo volume, tem uma iniciativa bacana da Composul, que é de um parceiro nosso, que foi até quem fabricou o caminhão, lá do interior de Santa Catarina, de Sara. Ele trabalha com resíduo agroindustrial. Ele faz a compostagem numa área rural, né? Trabalha numa escala bem maior. Ele chegou a compostar lá 50 toneladas por dia, né, de resíduo orgânico, numa área lá de 3.000 metros quadrados e tudo mais.
E aí ele chegou a ter questão de reclamação de cheiro da compostagem dele a 3.000 metros de distância, a 3 quilômetros de distância, tinha gente reclamando do cheiro da compostagem. Tinha vizinho ali tão incomodado, chegou ao ponto de ameaçar de morte o proprietário lá da compostagem, né? Então você vê que a questão é muito delicada, o limite. Aí depois ele trouxe tecnologia da Alemanha para melhorar o processo de compostagem e resolver o problema. Mas eu acredito muito nisso, assim, o descentralizado ele é super importante desde que a gente consiga encontrar os espaços certos e respeitar o limite de cada parte de compostagem, o que é um baita desafio. Acho que a prefeitura ia conseguir, tem um caminho muito, muito mais fácil, né, para conseguir essas áreas e montar esses espaços de compostagem. Com certeza. Vitor, você quer ter uma fala final? Lucas também fala final para a gente encerrar. Eu queria primeiro dar uma resposta curtinha ao que você questionou agora. Deixa eu só abrir aqui uma tabelinha. Eu encontrei uma tabela que dá um custo por habitante de todo o processo de coleta de resíduos, tá? Em São Paulo, o custo é R$ 170 por habitante. E eles têm uma eficiência, um aproveitamento de resíduos de 2,1%. Em Ibertioga, o custo é R$ 92 por habitante, tipo, bem menor, e eles têm 70% de eficiência de aproveitamento de resíduo. Então, tipo, a grande diferença aí, tipo, da logística desses dois lugares é a escala que isso tenta abraçar. Então, quando se implementou, quando a gente teve em 2010 o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma das preocupações, a preocupação, o foco era acabar com os lixões. E uma das preocupações era que cidades muito pequenas não iam ter condição de investir em aterros sanitários dentro das normas e tudo mais. E cogitavam a possibilidade dessas cidades muito pequenas, com menos de 50 mil habitantes, juntarem com cidades vizinhas e ter ali, tipo, compartilhar a gestão do aterro sanitário. E achavam que as grandes cidades iam ter muito mais facilidade. E acabaram descobrindo que o mais eficiente são as cidades que estão ali entre os 50 mil e os 200 mil habitantes. Porque quando passa disso e começa a ganhar uma escala muito grande, o custo dessa estrutura é muito alto. É o que a gente viu no maior centro de triagem da América Latina, lá em São Paulo. É um custo muito alto para pouco resultado. Então, assim, eu acho que essa lógica do começar, pelo menos, o tratamento do resíduo localmente para aumentar a eficiência, ela depende mais de vontade política, sabe? É o que o Lucas estava falando, tipo, para a prefeitura, que tem mais espaços disponíveis e que controla essa logística como um todo, que vai poder ver aonde você precisa separar e onde as coisas se encontram, para a prefeitura acho que é mais fácil de gerir isso. Dar incentivo para as pequenas iniciativas, dar subsídio para as pequenas iniciativas, é uma economia também para a prefeitura, porque é menos que o contrato da prefeitura com a Ciclos, que gere o aterro lá de Seropédica, é por volume. Então, quanto mais volume chegar lá em Seropédica, mais a prefeitura vai pagar. Então, quanto menos a gente mandar, menos a prefeitura pagaria. Então, vale a pena para a prefeitura pagar. Aí depende mais de vontade política, assim, não tem outra explicação. Acho que é isso. E obrigado pela atenção de todo mundo, espero que tenha colaborado com alguma coisa. E quem tiver dúvidas, eu deixei meu e-mail aqui no chat, mas também é só pedir para a Yazana que ela passe também. Quem quiser falar comigo é só entrar em contato. Obrigado, boa noite para todo mundo. Lucas, você quer dar um tchau para todo mundo? Pô, é isso, agradecer a você, agradecer a todos aí que participaram, agradecer o Vitor também aí. Eu acho que o debate foi ótimo e estamos aí de portas abertas para continuar essa discussão aí, continuar trocando ideia, eu acho que é super importante. Quem quiser visitar o pátio de compostagem, conhecer o processo, a gente está de portas abertas. Se quiser dar uma volta de caminhão aí também. E é isso, obrigado mesmo. E é isso. Eu que agradeço os dois, foi ótima conversa, né? E dizer para vocês que
A Aline indicou um documentário no chat que é super forte, bastante conhecido, mas é muito legal de ver, muito importante de ver quem ainda não viu, Ilha das Flores, ou rever. Trata a questão do lixo de modo bastante... que nos afeta de modo bastante claro, assim, né? Acho que é bem bonito. Nesse sentido, mas bastante trágico. E dizer para vocês que terça-feira a gente tem mais uma palestra desse nosso ciclo, do início do período, e é o pessoal do Organicidade que vem, o Lucas até citou eles. Então a gente vai ver um pouco, a gente viu agora o lixo e a gente vai ver na terça-feira um pouco a produção de alimento na cidade. E a gente viu o lixo, viu a compostagem, viu a criação do adubo e, portanto, agora a gente vai fechar o ciclo com a agrofloresta, produção de comida na cidade, as punks, plantas alimentícias não convencionais, tudo isso na terça-feira, né? E a gente também vai entender um pouco desses micro-organismos, desse solo vivo, desses parceiros da gente, né? Que estão trabalhando, que não são humanos, as bactérias, né, as minhocas, uma série de seres vivos que estão trabalhando para um ciclo da vida, né? A gente vai ver isso com mais atenção na terça. Agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.